algo que se cumpriu no princípio. Depois que Jesus subiu aos céus, ele orienta os discípulos a permanecerem em Jerusalém, dizendo até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. E os discípulos foram obedientes. E eles foram para Jerusalém, especificamente no cenáculo, e ali eles estavam em oração, unânimes, na presença de Deus. Obrigado. E mediante essa obediência e ao mesmo tempo, porque creram em Deus, a Bíblia diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento, e veemente impetuoso e encheu toda a casa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, amado, para nós que somos cristãos e que conhecemos essa promessa, é essencial isso na nossa vida. É maravilhoso, é espetacular ver uma igreja cheia do Espírito Santo. É maravilhoso ver o Senhor enchendo a igreja com o Espírito Santo. Aleluia. É muito bom isso. Mas esse enchimento, ele simboliza o revestimento de poder. Glória a Deus. O revestimento de unção. Porque, amado, nós sabemos que nós, sem a presença de Deus, nós, sem a unção de Deus, eu em particular, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, eu não estaria aqui falando. Aleluia. Porque eu sei que eu não sou nada assim. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que Glória a nós Deus. podemos todas as coisas quando o Senhor nos fortalece. Mas por mais maravilhoso que seja ser cheio do Espírito Santo, o que aconteceu aqui na igreja de Atos é algo que o Senhor quer reproduzir na igreja dele em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as gerações. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo não é o fim das coisas, é o princípio das coisas. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é o começo, é apenas o início daquilo que Deus quer fazer conosco. Glória a Deus, aleluia. O grande segredo da igreja de Atos, o grande segredo da igreja de Atos, primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Isso é o início. Mas quando nós estudamos, amado, nós vemos a obra do Espírito Santo, o manifestar do poder, as curas, os milagres, o povo se regozijando, a cidade sendo contagiada. Nesse episódio de Atos, nós vemos que o barulho foi tanto que a cidade fluiu para o lugar para ver o que estava acontecendo. Por isso não se escandalize quando você dentro da igreja ouve um pouco de barulho. Aleluia. Eu oro para que esse barulho seja tanto que os vizinhos venham fluir e correr para este lugar. Glória a Deus. Jesus. Mas esse é o princípio das coisas. Existe algo que aconteceu na igreja de Atos que o Espírito Santo fez, amados. E hoje nós estamos numa noite no culto de Santa Ceia. Algo que aconteceu, amados, no verso 42 do mesmo capítulo. Aleluia. Capítulo 2. Fique com essa frase. Ser cheio do Espírito Santo é o começo das coisas. Glória a Deus. Nós estamos tratando no contexto de igreja. Obrigado. Amém? O verso 42 diz assim, ó. Perseverava. Repita comigo. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Quando eu falo que ser cheio do Espírito Santo é o começo das coisas, é porque o livro de Atos não parou. Se ser cheio do Espírito Santo é algo importante na nossa vida, a perseverança é algo ainda mais importante. E quando nós vamos então, amado, descortinando os segredos da igreja apostólica, nós vemos uma igreja que perseverava. Perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos. Doutrina fala de ensino, fala de ensinamento. Então era comum na igreja de Atos a igreja se reunir para receber a instrução através da palavra. Aqui nós vemos a igreja sendo alimentada pela palavra, a igreja sendo fortalecida pelo ensino, pela instrução. Glória a Deus. O segundo tópico da perseverança fala sobre a comunhão. A palavra comunhão, no seu original, é koinonia, Glória a Deus. que significa comum união. Então nós percebemos que a igreja de Atos era uma igreja que perseverava na comum união. O terceiro tópico que traz aqui sobre perseverança é o partir do pão. Uma igreja que alimenta espiritualmente juntos, mas que também come o pão físico juntos. Glória a Deus. E nós temos repetido isso aqui por várias vezes. O próximo tópico que fazia a igreja perseverar é as orações. Interessante que o resultado da perseverança na doutrina, da comunhão, do partir do pão e das orações foi uma igreja que evangelizava. Porque no verso seguinte diz: em cada alma havia temor. Glória a Deus. O temor de Deus estava presente na igreja. E depois diz: e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Então nós vemos aqui o resultado de tudo aquilo que a igreja fazia. O que o Espírito Santo ministra para mim aqui? Aleluia. Amados, se nós que somos dona de casa formos fazer um bolo e nós esquecermos de um ingrediente, o que vai acontecer com esse bolo? Não vai dar o resultado esperado. Se nós esquecermos de pôr fermento, então não cresce. A mesma coisa acontece conosco como igreja. Se nós, amados, esquecermos de um ingrediente, não vai ter o resultado que tinha aqui na igreja de Atos. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas eu tenho dito e repito de novo: o Espírito de Deus que fez aquilo com 3.000 pessoas, Ele pode